Então, boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Quem for assistir depois a nossa gravação pela internet, também recebam as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. Para iniciar então a nossa palestra desta quinta-feira. Primeiramente agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, para que estejam aqui conosco em mais esta noite, nos envolvendo, nos abençoando, iluminando as nossas mentes e que a gente possa compreender tudo aquilo que for falado aqui na noite de hoje e que da melhor maneira possível a gente consiga também colocar em prática no nosso dia a dia. E para isso contamos sempre com a ajuda imprescindível dos nossos mentores espirituais, nossos anjos de guarda, para que estejam conosco no nosso dia a dia, nos ajudando, nos auxiliando sempre. Iniciando a nossa atividade de hoje, fazendo a oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja. Graças a Deus. Estamos recebendo a nossa amiga Nilza Miquelin, que mais fez palestras para a gente até agora. Eu agradeço profundamente essa oportunidade, dele não esquecer de mim, né? De aceitar do jeito que dá para fazer, com amor de sempre. Bom, do que nós vamos falar? Lei de amor, que eu acho que é um tema maravilhoso, porque nós estamos falando da maior lei de Deus, que é a lei de amor. E a gente vai vivendo como pode, não é assim? Nem sempre, eu falo por mim, parei para pensar sobre o amor segundo a lei divina. E a irmã Francisca me pediu para fazer essa palestra e eu sempre guardo, né, das outras casas que eu vou. E eu falo para vocês, aprendi muito com essa lição de Fenelon. Tem vários espíritos que fizeram a mensagem sobre o amor. E eu escolhi a de Fenelon, que eu achei que ela é simples. E eu, Nilza, preciso que a vida seja simples também, não é? Então, começa aqui, Lei de Amor, de Fenelon. Ele escreveu, psicografando, 1861. Vamos ver que está muito atual, não é? Então, vamos lá. Bom, o amor é de origem divina. Lembrando mais uma vez que é uma lei de Deus. Todos nós, a humanidade inteira, encarnados e desencarnados, trazemos no nosso íntimo este sentimento. Mas não é todo mundo que consegue manifestar e agir de acordo com o sentimento que traz no coração, né? A gente convive com tanta gente e vê que o amor ele é expressado de modo diferente em cada criatura, né? Eu quero me lembrar e contar para vocês que eu conheci uma moça há uns 30 anos atrás, e ela dizia: vou casar, mas eu não quero filhos, eu quero um cachorro. Depois o marido não quis mais saber, porque ele queria constituir família, mas ela só queria aquele cachorrinho. Ela não conseguia amar mais nada que não fosse um cachorrinho. Tudo bem, perfeito, a gente tem mesmo que amar todos os bichinhos, não tem importância que seja destinado.
Mas eu acho que a vida não é só isso, né? E ela, por fim, teve uma perda enorme, que foi o afastamento do companheiro de vida, que era um homem bom, um homem decente, trabalhador, mas ele não suportou, porque, segundo os comentários, ela amava mais a cachorrinha do que ele. E ele, claro, que não gostou nem um pouco, né? Então, o amor é de origem divina e essência divina que é, está presente em todos nós, sem exceção. Todo mundo traz no seu íntimo o sentimento de amor. Mas Fenelon diz também que o amor é a força capaz de transformar a criatura, mas a humanidade inteira também. Então, nós temos uma proposta de vida para o planeta de tornar-se de regeneração, mas não vai acontecer enquanto nós não nos transformarmos baseado no amor que nós temos, né? E como é que eu estou vivendo este sentimento? Todos possuem em seu coração uma centelha desse amor, mesmo aquelas criaturas, diz Fenelon, que parecem mais endurecidos ou moralmente desviados. Desviados do quê? Da lei de Deus. E tem mesmo, né? Tem pessoas tão amargas, tão infelizes, eu falo, que não conseguem expressar o amor que tem. É isso mesmo, querido? Tem, né? Mas não manifesta, não é? O amor, então, vem dizendo para nós, nunca desaparece completamente. É bem isso. Está ali, porque nós recebemos de Deus este sentimento, que, como eu disse, é uma lei, mas o jeito que ele é vivido é diferente de cada criatura. Ainda que seja dirigido o amor, né, o sentimento, a pessoas, animais, plantas ou objetos, o amor revela a presença do princípio divino na alma. Lei de amor vem de Deus, como eu disse. Então, é um princípio divino. E que bom que temos. Todos os sentimentos nós trazemos. Aqueles que nos fazem crescer na condição de espírito e aqueles que nos transformam em devedores da lei divina. E a base desses sentimentos inferiores é o egoísmo, né? A gente sabe, egoísmo, orgulho, tudo isso. Então, o egoísmo pode sufocar o amor, mas é só um pouquinho, temporariamente, diz ali, mas não destrói. Mantém ali, mas, como eu disse, meus queridos amigos, é um sentimento que não se manifesta. Então, ele diz que o amor cresce com o progresso moral e intelectual, que todos temos. E nós vamos aprendendo que o progresso intelectual cresceu mais do que o sentimento, não é assim? Tanto que, do ponto de vista científico, tudo está crescendo muito. Quantas coisas aprendemos, quantas coisas não conseguimos entender ainda, mais que já acontece nas tecnologias, no mundo científico, não é assim? Quantos equipamentos que a medicina utiliza para nos ajudar no encontro de enfermidades para curar. Sim? Quanta tecnologia, né? Agora, o afeto, o sentimento maior que é o amor, ainda estamos engatinhando. Então, não conseguimos crescer completamente, porque intelectualmente avançamos, mas moralmente ainda estamos com problemas. Aí eu escrevi assim: progresso moral, que é do espírito naturalmente, progresso intelectual, que também é do espírito,
fortalece no amor, não é? Faz crescer o amor. Então nós temos sim que lembrar de Jesus quando ele diz: vigiai. Vigie você mesmo. Preste atenção quais sentimentos estão aqui guardados no seu íntimo, né? E o que eu estou fazendo com o que eu estou aprendendo na vida. Sim, acho isso importante. Então ele diz: à medida que o espírito evolui, e todos nós já sabemos que somos espíritos, em processo evolutivo naturalmente, esses sentimentos se fortalecem, o amor e a inteligência, e dá origem às virtudes como a bondade, a fidelidade e a afeição sincera. Mas é bem isso, porque nós vamos, por exemplo, nós que estamos na doutrina espírita estudando o Evangelho de Jesus, nós vamos nos percebendo e, à medida do possível, nós vamos deixando que cresçam esses sentimentos mais nobres. A reencarnação amplia os laços afetivos e é fato. Nessa vida nós estamos como estamos aqui, não é? Com o pai e a mãe que nos acolheu. Mas quantos pais e mães nós já tivemos ao longo das nossas reencarnações, não é? Quanto de amor nós vivemos com eles em todas as vidas que nós já tivemos, nos milênios da nossa existência, sim? Então, é verdade o que ele está dizendo ali. Amplia os laços afetivos. Quantos irmãos tivemos? Quantos filhos tivemos, não é? E tudo, claro, transbordando de amor. Então, é bem correto o que ele diz ali. A reencarnação amplia os laços afetivos. Até mesmo aqueles casos em que a gente está numa família e depois de 200 anos, mais ou menos, reencarnamos com eles também. Aprendemos a amar um pouco mais. O verdadeiro amor não deve limitar-se à família ou aos amigos. É uma recomendação de Fenelon. O que ele diz, então? Que é necessário expandir o nosso sentimento, ainda que aos poucos, gradualmente, não é? Para toda a humanidade. Eu achei muito importante essa colocação dele, lembrando, porque já falamos isto aqui com vocês, que todos somos filhos de Deus. Então, todos nós somos irmãos, cada um no seu cantinho, cada um com a sua história, mas há uma fraternidade entre nós. Reconhecer isso nos faz olhar para as pessoas de um jeito mais fraterno, porque eu sei, não é? Eu sinto que são os irmãos queridos que Deus colocou no meu caminho nesta vida que estamos aqui. A lei do amor combate o egoísmo, que é uma chaga da humanidade. Enquanto prevalecer o egoísmo em nós, nós não seremos felizes e não vamos cooperar para o desenvolvimento moral e amoroso do planeta. Para ser de regeneração como está previsto, vai depender da nossa transformação, do amor que nós temos ficar cada vez mais forte, expansivo e aberto a toda e qualquer criatura, porque nós já sabemos que somos irmãos. Então é preciso ter esse olhar fraterno. O maior obstáculo à evolução, então, ele está dizendo ali, que é o egoísmo, que pode manifestar-se de forma pessoal, familiar, social ou nacional. A gente vê a guerra acontecendo, né? A Hungria não, como chama aquele país que está brigando com a Rússia? Ucrânia. Meu Deus, tem gente que nunca se viu e está ali prontinho para matar o outro, não é?
Então, o egoísmo está instalado ali. Nem sabe quem é o outro e, no entanto, vai matar. Porque alguém estabeleceu que os soldados têm que fazer isso. Oi? Falta do amor, falta da fraternidade, sim. Exatamente isso, querida. O egoísmo daqueles que comandam, né? Eles estão mandando você fazer assim. Nossa, é absurdo, né? O tanto de egoísmo que a gente encontra. Tem outras tantas formas também que os Estados Unidos está fazendo com outras nações, não é? Impondo impostos muito caros, prejudicando outros países e o próprio Estados Unidos, né? Tem muita gente se movimentando porque não aceita a atitude que ele está tomando. E ele faz isso por quê? Porque é um homem muito orgulhoso e muito egoísta também. Vai responder para quem? Para Deus, né? Vai responder para Deus. Muito bem. O amor universal é o remédio para vencer o egoísmo, não tem outro jeito. Então eu preciso vigiar-me, como recomenda Jesus, reconhecer meus sentimentos, para que eu possa transformar aqueles que não me tornarão feliz e construir a palavra certa, o afeto em mim, para que eu possa viver em paz e fazer o melhor que puder. Então, a lei do amor combate o egoísmo. E quando faz isso, desperta na criatura humana a compaixão, que é uma forma de amar, a solidariedade, que é uma atitude que precisamos tomar sempre, não é? A humildade, que é reconhecer-se como filho de Deus, que necessita desta presença o tempo todo em nossas vidas. A generosidade, sempre que pudermos auxiliar alguém, podemos fazer com certeza. O perdão, que vai aliviar muito a dor daquele que perdoa e liberta o outro também. A empatia, que é um reencontro nosso, muitas vezes fraterno, e a fraternidade. Se eu estou com o meu sentimento de amor bem, como é que eu vou falar? Instalado em mim, então eu posso experimentar tudo isso. Todos nós, na verdade, podemos experimentar estas emoções. O ensinamento de Jesus é universal, como nós sabemos, não é? Ele veio à Terra para exemplificar o amor para todas as criaturas, sem dúvida nenhuma. Então ele mesmo disse: amai o vosso próximo, que é nosso irmão, como a vós mesmos. E o próximo, diz ele, não é apenas quem está perto de nós, mas sim toda a humanidade. Nós aqui, o povo lá longe, mas se pensar com carinho, né? Vibrar para que essas pessoas vivam da melhor maneira possível. Então ele vem dizendo também que o amor transforma a sociedade. E eu fiquei me lembrando quando houve lá na Venezuela, não tem muito tempo, aquele terremoto, quantas pessoas foram para lá? Não é verdade, querida? Para ajudar aquelas pessoas. Quantos saíram do seu conforto, da sua acomodação, para enfrentar um território vitimado da própria natureza. O terremoto é isso, né? Movimento do planeta. Ele foi lá, porque o próximo é alguém que é seu irmão, não importa onde esteja. Eu posso ajudar, eu posso ir até lá. Aqui no Brasil, eu me lembro quando houve aquela enchente horrível no Rio Grande do Sul, eu tomei um Uber para ir não sei onde. E era uma mocinha motorista do Uber. Ela disse para mim: eu estou fazendo minhas malas porque eu quero ir para o Rio Grande do Sul cozinhar para eles. E era uma menina. Ia largar
a comodidade dela, estava juntando o dinheiro do Uber para ter dinheiro para levar, para poder ajudar. E daí ia de carona num caminhão, olha que louca, com outras pessoas que estavam descendo para o sul. É o amor, né? Isso é compaixão, isso é fraternidade, não é? Que a gente precisa ter. Então, esta forma de amor transformou a sociedade, por exemplo, lá no Sul, ajudou tanta gente, né? E como ajudou tanta gente, devolvendo até mesmo a esperança, além de um prato de comida. Nos mundos mais evoluídos, nós vamos chegar lá, né? O amor recíproco, porque lá, segundo a gente estuda, é bem assim. Todos se querem bem. Todos fazem o melhor um pelo outro, não é? Então, nestes mundos, o amor que é recíproco mantém a harmonia entre os espíritos. A gente tem o exemplo do nosso lar, né? Inclusive no filme. O quanto eles são juntos, prontos para auxiliar, para amparar, para cuidar das pessoas. A Terra, diz Fénelon para nós, caminhará para essa condição à medida que seus habitantes vivem essa lei. A gente pode fazer isso lá em casa, pode. Cuidar dos nossos que estão por perto de nós, porque eu, como trabalho no atendimento fraterno, encontro muitas famílias desarmonizadas. Se amarem, a vida vai ficar outra, tenho certeza. Eu me lembro também de uma família muito desunida. Nossa, era assim, eles contavam as histórias para mim, era um desastre. Até que o pai adoeceu, era um câncer. E eles ficaram tão sensibilizados com a doença do pai, que está vivo até hoje, graças a Deus, saudável. Eles se uniram. O pai sarou, voltaram a brigar. Olha que gente doida. Podia aproveitar a vida, né? Sabem que podem conviver em harmonia, mas não conseguem. Falta amor, né? Falta muito amor ali. Então, a Terra vai caminhar para esta condição à medida em que nós, humanidade, conseguimos viver pela lei divina mesmo. Então, Mateus disse que Jesus falou: tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Para quem que eu faço o melhor que eu posso fazer? Para as pessoas que amo, não é assim? Aqueles da família, aqueles amigos mais próximos, enfim. A ideia central é essa, mas a orientação de Fénelon é para amarmos indistintamente, fazendo o melhor que pudermos sempre. A prática do bem produz felicidade e é verdade. Quando a gente faz alguma coisa que, nossa, que bom que eu fiz, né? Eu falo assim, sabe, meus amigos? Já falei aqui também. Quando a gente está organizando o nosso planejamento reencarnatório, nós fazemos a organização de alguns deveres. E aqui na Terra, quando a gente faz alguma coisa que causa até mesmo a felicidade que ele traz ali, está estreitamente ligado com o dever que eu organizei, não é? Porque você está fazendo de acordo com aquilo que propôs fazer. Então vem essa sensação de alegria, que é resultado de uma prática voltada para o bem, não é? Então aqui diz assim: viver a lei do amor promove o aperfeiçoamento moral de todo mundo, né, que se esforçar pelo amor e a felicidade na vida terrena, inspirando até os mais rebeldes a transformação moral. Também acontece isso. A pessoa vê que aquela outra pessoa é incansável na sua prática do bem.
Essa criaturinha está lá, né? Com seu egoísmo expresso, mas vê tanto o bem ser construído que acaba mudando seu pensamento, suas ideias, né? Eu lembro da Cristina, uma amiga minha vizinha lá em São Paulo. Marido era assim, meio duro, mas ela não. Ela era só amor por todo mundo. Chegou uma hora que eu estava ajudando ela, né, a socorrer as pessoas, porque a atitude da Cristina transformou o marido. E aí passaram a viver com mais alegria, que é o ideal, né, para todos nós. O amor desperta virtudes. Da prática do amor nasce a caridade, que é o caso da minha amiga Cristina, a humildade, a paciência, que é tão importante na nossa história, a resignação, a abnegação e o espírito de sacrifício. Tudo isso vai se instalando em todas as criaturas à medida em que amamos. Aí eu vi lá no texto do Fenelon que ele fala sobre João Evangelista. Então, é o apelo dele a respeito do amor. Estava já quase morrendo e ele falava só isso, né? Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros, porque ele já sabia que é o que há de melhor para todas as pessoas, todas as criaturas. O amor, então, é a lei maior estabelecida por Deus. Que bom que vem dele, né? O amor deve ser ampliado progressivamente até alcançar todos os seres humanos. É um trabalho que a humanidade faz, sabe-se lá desde quando, né? Possivelmente muito antes de Jesus vir à Terra. E ele veio para nos ensinar ainda mais acerca do amor. Aí tem essa imagem que eu achei tão bonita. Lá no IA, viu? Eu pedi pessoas amorosas. Aí saiu essa imagem que eu achei linda. Todo mundo envolto em luz. E a leitura que eu fiz dessa imagem é que todos estão com o seu amor expandido, com o seu sentimento maior expandido. Aí vamos terminando, Fenelon. Ao vencer o egoísmo, e nós precisamos cuidar de vencer o egoísmo que ainda há em nós, e praticar o bem sem nenhuma intenção de nada. Faz e toca a tua vida, sem esperar gratidão, sem esperar reconhecimento, nada disso. Eu só quero que o outro seja feliz, mais nada, né? Essa é a ideia central. Cada pessoa contribui para a sua própria evolução espiritual, e para a transformação da Terra. Isso vai acontecer em um mundo mais justo, fraterno e feliz. Aí eu quis complementar. Achei lá na internet. O amor pode ser compreendido como uma força divina, porque vem de Deus, não é? Que nos aproxima uns dos outros e nos conduz à evolução moral, que precisamos naturalmente. É um princípio universal, presente em todos os seres, que se desenvolve à medida que o espírito supera o egoísmo e aprende a reconhecer no outro que é um irmão. Amor é a capacidade de desejar e promover o bem do outro para o outro. Não é assim? Sem exigir recompensa, reconhecimento ou reconhecendo a dignidade e a ligação espiritual que existe entre todos os seres. Aí Kardec diz assim, ele afirma que a lei de amor representa o ponto mais elevado da evolução moral. É a lei maior criada por Deus.
E o objetivo final não é apenas sermos mais inteligentes, não, mas é importante, naturalmente, mas nos tornarmos mais fraternos e amorosos. Então fica aí a mensagem de Jesus: amai-vos como eu os amei. Então vamos serenar o nosso coração, buscarmos Jesus no nosso íntimo, falando com Ele da nossa gratidão. Desculpe, amigos. Falando com Ele do nosso amor, que é imenso, do nosso amor a Deus, a nossa mãezinha, e pedindo Jesus que possa visitar todos os lares aqui na Terra, soprando na emoção de cada um a lei de amor, para que possam construir uma vida melhor, uma convivência mais serena e mais fraterna, para podermos auxiliar os nossos irmãos e fazer, Senhor, o melhor que nós pudermos. Pedimos também por esta casinha de amor, que mantenha sempre suas portas abertas, acolhendo fraternalmente a cada um de nós. Assim, a nossa gratidão e, como sempre, nós pedimos, Senhor, fique conosco hoje e sempre, que assim seja.